Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus com o seu amigo, com o seu irmão Josué Andrade. Hoje o tema de número 24, Princípios da Vida Cristã. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Ele é cidadão, é embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhe um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração, espalha seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia do cristão. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, eu quero fazer um convite para você. Corre lá, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação, pega a caneta e juntos vamos estudar esse tema maravilhoso. Vamos lá? Mas antes, nós vamos orar. Você ora comigo? Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que do seu trono de graça tu aceite o nosso pedido, Senhor, que tu possa enviar nesse momento o teu Espírito Santo, que ele seja o nosso professor em mais um estudo da Bíblia. E ao abrir a tua palavra, a sua boca possa ser aberta, falando conosco também. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nós vamos agora para a nossa primeira perguntinha de hoje. Diz assim, que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Algumas práticas frequentes contribuem. Vamos ver quais são? João 5,39, a primeira prática diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Uma prática do cristão é você examinar a Bíblia, estudar a Bíblia todos os dias. A segunda prática, Colossenses 4, versos 2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então a segunda prática aqui, além de estudar as Escrituras, é perseverar em oração. No livro de Hebreus 10, versos 25, diz assim: não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma outra prática aqui é você congregar, é você ir na igreja, cultuar junto com os irmãos, no sábado, no domingo, na quarta-feira, outros dias que a igreja marque aí o culto, congregue juntos. Essa é uma prática frequente do cristão. No livro de Marcos, capítulo 5, versos 18 a 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e de como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Uma outra prática, meu amigo, o que Jesus ordenou para aquele ex-endemoniado, que ele fosse contar, anunciar. Então, meu amigo cristão, você minha amiga, você deve pregar, você deve anunciar, você deve falar o que Jesus fez na sua vida, tá bom? Então essas são as práticas. E a pergunta de número 2, como devemos viver as horas do sábado? Interessante, meu amigo, minha amiga, a você que já é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e guarda os mandamentos de Deus, como você está vivendo as horas sabáticas? Ou você que está se preparando para o batismo, como você deve viver as horas do sábado depois que você se batizar? Olha o que diz aqui no livro de Isaías,
capítulo 58, verso 13, diz assim, ó: se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E ainda no livro de Lucas, capítulo 4, 16 e 31, diz assim: indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava num sábado. Jesus ia, nas horas do sábado, pregar, e na igreja. E ele deixou esse exemplo. O exemplo de Jesus Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, viu? Mas um dia de adoração, um dia de comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol dos sábados. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no livro de Neemias 13, capítulo 19, vem falando assim, ó: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse senão após o sábado. As portas coloquei algum dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E lá no livro de Lucas, capítulo 23, versos 50 ao 56, diz assim, ó: eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural ali de Arimateia, a cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, e levou-se num lençol de linho, e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às atividades espirituais. Sim, visitação, você pode visitar um enfermo, você pode visitar aquele irmão que faltou na igreja, você pode visitar as pessoas no presídio, você pode fazer muita coisa de sábado, você pode também curar pessoas nesse dia como Jesus curava. Você fala, mas Josué, eu ainda não tenho o dom da cura. Mas Jesus ensinou muitas coisas, os remédios naturais você pode ensinar e trazer cura para muitas pessoas no dia de sábado. Sabia disso? A perguntinha de número 3, vamos lá, diz assim, ó: como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Você, membro da igreja, como você está se comportando com os seus irmãos? Olha o que diz aqui Efésios 4, versos 25, diz assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, meu amigo, você que é membro da igreja, não conte mentira, não fale mentira do seu próximo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos um dos outros pelo amor. Amar o seu próximo, amar o seu irmão da sua igreja, isso mesmo, né? Isso é ser cristão de verdade, servindo uns aos outros. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, vem falando assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o
como espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Aquele irmãozinho que pecou. Eu vi aquela irmãzinha fazendo isso. Vai lá, converse com essa pessoa, com brandura. É difícil, né? Mas vai lá, converse com ele com brandura, peça, ore pela aquele irmãozinho, pela aquela irmãzinha, né? E cuidado também para que você não seja tentado, tá bom? Gálatas 6, verso 10 diz assim: Por isso, enquanto tivemos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu ajudo fulano, eu ajudo o ciclano, eu ajudo meu vizinho, eu ajudo isso, mas você está ajudando os irmãos da sua igreja, os irmãos da fé. Muitas vezes nós pecamos nisso, né? Às vezes arrasa a ação solidária da sua igreja, às vezes está lá correndo, procurando pessoas lá fora, e muitas vezes pessoas dentro da igreja passando dificuldade. Então, primeiros da casa, ok? E a perguntinha de número 4 diz assim: que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? A Bíblia vem trazendo algumas questões aí para o homem, também para a mulher. No livro de Pedro 3, versos 3 e 4 diz assim: Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E no livro de 1 Timóteo 2,9 vem falando assim: da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos. Então a Bíblia vem trazendo aí que a mulher deve ter aí princípios de vestuário com modéstia, né? Uma coisa tranquila, moderada. Josué, mas na Bíblia não tem o tamanho da saia da mulher. Não tem não. Mas meus pastor falou que a saia da mulher... mas na Bíblia não tem. A mulher tem que se vestir com decência. Às vezes um traje longo, às vezes não é decente, porque às vezes é um traje muito apertado e acaba marcando a silhueta de uma mulher. É verdade? E às vezes uma saia mais curta, mas às vezes mais larga, acaba sendo mais modesto. Então as mulheres têm que se cuidar com o vestuário, e os homens também, viu? Perguntinha aqui de número 5. Qual é a atitude do cristão para o casamento? Olha só, você que é cristão. 1 Coríntios 7, 10, 14 vem falando assim, Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você entendeu? Se você, minha irmã, casou com um marido que é incrédulo, não crê em Deus, mas você é casado, você tem que honrar o seu marido. Sim, tem que cuidar dele. A mulher também, de repente, o marido casou com uma mulher que não é da mesma fé, mas se vocês casaram, tem que cuidar. Olha o que diz aqui, que a mulher muitas vezes é santificada no convívio do esposo, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido que é crente. Que legal, né? Então, que você possa aí ter força para poder continuar orando pelo seu esposo que ainda não é crente, tá bom? E você continua orando pela sua esposa aí, que ainda não é crente, que um dia, quem sabe, Deus possa converter o coração deles, né? Mateus 18, 8, 9 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher.
Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu vos, porém, vos digo que repudiar mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, está cometendo adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Divórcio. Eu posso me divorciar? Pode sim. Se no caso, você mulher, o seu esposo te traiu, tendo relações sexuais com outra mulher. Aí você pode então pedir divórcio e se casar novamente. Mas se divorciar porque não gosto mais do meu marido, é porque ele é ruim, é por isso, por aquilo outro, eu fiz mal escolha, e aí você pedir divórcio, você é uma crente, e casar de novo, biblicamente você vai estar cometendo adultério. E o seu esposo acaba também, se ele casar com outra, o seu ex vai também cometer adultério. É isso que a Bíblia vem falando aqui. Se você está num casamento, olha, você tem que orar muito para que vocês continuem até que a morte os separe, viu? Hebreus 13:4 diz assim, digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só, e Paulo vem falando, digno de honra entre todos seja o nosso matrimônio, o nosso leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? É uma cama onde você levou a sua mulher, o seu esposo, e essa cama ali não tem mácula, não tem pornografia, não tem, pensamentos impuros, porque você pode cometer adultério através de pensamentos, viu? Tanto a mulher quanto o homem, Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher e no coração sentir desejo, cometeu adultério. Então cuidado com o que você está levando para o seu leito. O leito tem que ser sem mácula, tá bom? E agora vamos para a pergunta de número 6. O que diz a Bíblia sobre os costumes e diversões mundanos? O crente, Josué, ele pode ir no cinema, o crente pode ir no baile, no forró. Olha o que diz aqui no livro de 1 João 2:15-17. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. No livro de Tiago, capítulo 4, versos 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu amigo, minha amiga, tem coisas que o crente não pode, viu? Ter amizade. Tem algumas diversões do mundo que não tem como que um crente pode estar ali. Mas é só uma festa junina, mas é só mais uma despedida de solteiro. Mas eu só aquela vez. Não, você é um cristão. As coisas do mundo, as concupiscências da carne, soberba da vida. Ora, o mundo passa bem com sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que eu e você, meu amigo, possamos fazer a vontade do Pai. Como o Tiago diz, a gente tem que ser amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. E quando você é amigo do mundo, você acaba sendo inimigo de Deus. A perguntinha de número 7. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo 20, verso 14, lá diz: não adulterarás. 1 Coríntios 6, verso 9, Paulo veio falando assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas vão herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 18 diz assim: fugir da impureza.
Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que é pecar contra o próprio corpo? Você entende que muitas vezes pessoas pecam fora do corpo, mas aqui Paulo vem falando que aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Nós temos que cuidar, meu amigo, minha amiga, com o que estamos vendo nas redes sociais. O que estamos vendo, quem sabe no seu aplicativo, na sua TV, nos sites. Será que eu não estou vendo coisas que acabam me fazendo eu pecar contra o meu próprio corpo? Devemos cuidar, viu? Que Deus te dê força para que possamos estar nos princípios que a Bíblia estabelece para nos orientar contra esse comportamento sexual. Perguntinha de número 8 diz assim, qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Eu sou isso, eu sou da esquerda, eu sou da direita, e entrou o governo da esquerda, mas eu sou da direita. Mas o que a Bíblia diz? Qual deve ser o comportamento do cristão nessas relações aí das autoridades? Romanos 13, 1-4, Paulo vem nos orientando assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não proceda de Deus. Essas autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus. Os que resistem atrarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, meu amigo, na política, não se envolva, porque nós sabemos que Deus está no comando. Aquele que está ali, Deus permitiu. É da esquerda, é da direita, mas Deus permitiu, entende? E se Deus permitiu, nós temos que dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. 1 Pedro 2, 13 e 14 vem falando assim, recebendo injustiça por salários da injustiça, e praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, pós nódoas e deformidade, eles se regalam nas suas próprias modificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos malditos. E no livro de Atos, capítulo 5, versos 29, Pedro vem falando assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora nós vamos para a pergunta de número 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e os que elas significam? Existem algumas cerimônias que quando você se batiza, você começa a participar. Uma das cerimônias, depois do batismo, que é uma cerimônia também, né? Tem a cerimônia da Santa Ceia, né? Tem antes da Santa Ceia ali, quem já está na igreja adventista sabe que nós lavamos os pés uns dos outros, né? Mas por que isso? Olha só o que Jesus vem falando aqui em João, capítulo 13, verso 4, 5. Depois deitou a água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro, no momento, falou assim, não vai lavar meus pés, não? Jesus falou, olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte de mim. Aí Pedro falou, me dá um banho, então, Senhor. Mas não precisa só lavar os pés, viu? Então, assim, quem já está na igreja adventista, já participou de uma Santa Ceia, antes da Santa Ceia, nós lavamos os pés,
né, um dos outros, como Jesus fez. E no livro de João, capítulo 13, versos 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Então Jesus, ele deu o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. No livro de 1 Coríntios, vai lá para a Bíblia, capítulo 11, versos 23 a 28, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse-lhes: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, e dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vimos aqui também a cerimônia da ceia, né? A Santa Ceia vem comemorando a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado. Quando você faz isso, você é como se fosse um rebatismo, vamos dizer assim, né? Um batismo menor. E aí então você acaba morrendo para o pecado. E o lava-pés? Essa cerimônia é uma cerimônia de humildade. Mostra que todos nós somos iguais perante Deus, igualmente necessitados dele para a salvação. O pão representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós, e o suco de uva simboliza, então, o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Amém? Vamos para a recapitulação, vamos lá? O cristão deve nutrir a sua fé através do estudo diário da Bíblia, isso mesmo, e da prática do quê? Da oração. Devemos amar os nossos irmãos frequentando a igreja e testemunhar de Jesus para os outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, isso mesmo. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus e o lava-pés é a cerimônia da humildade. Muito bem, vamos agora para o nosso compromisso de fé. Hoje nós temos aí mais pontos do compromisso de fé. O primeiro ponto aqui: você aceita viver de acordo com os seguintes princípios cristãos? Primeiro, comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e oração. Você aceita? Amém. Você aceita frequentar regularmente a igreja e participar dos cultos e testemunhar de Cristo? Aceita? Oh, glória! Você aceita revelar modéstia e bom senso no seu vestuário, mulher e o homem também? Você aceita? Amém. Deixar de usar adornos, sabe, os brinquinhos, correntinha, crucifixo. Você aceita deixar isso, de usar esses adornos? Sabe, um piercing? Aceita? Oh, glória! Você aceita amar os seus irmãos de coração mesmo, irmão da igreja? Sabemos que a igreja tem todo tipo de pessoas, né? Estamos ali como se fosse um hospital. Mas você aceita amar mesmo assim? Amém. Você aceita participar sempre da Santa Ceia? Amém. Você está de acordo a não se envolver com as diversões mundanas? Olha que tem várias diversões, tá? Aceita? Amém. Você aceita manter-se puro no seu casamento ou como jovem também que não é casado se manter puro? Aceita? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você ora comigo. Querido Deus e eterno Pai, sabemos que a modéstia cristã, Senhor Deus, envolve muitas coisas. Sabemos, ó Pai, que esse mundo em que nós vivemos hoje tem muitas diversões, muitas atrações mundanas, muitas coisas que estão aí para tirar o foco do cristão. Mas tem pessoas que nesse momento estão tomando decisões, ó Pai, de estar do seu lado.
Por favor, Senhor Deus, dê força para ele, dê força para ela, dê força para mim, Senhor, continuar nesse caminho cristão, onde, Senhor Deus, nós possamos contagiar outras pessoas também. Abençoe meu amigo, abençoe a minha amiga que está estudando a Bíblia comigo e que teu Espírito Santo seja derramado neste momento em cada coração. E que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.